Boa tarde, queridos alunos do segundo ano A, B, C, D e E do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos começar uma aula sobre a ética kantiana. Como eu tinha prometido para vocês muito tempo, né, que era para gravar essa aula, eu peço desculpas pela demora, pelo fato de muitas coisas que o professor está atarefado de fazer, tá? Então eu resolvi parar hoje para gravar essa aula para vocês e para o terceiro ano do ensino médio, tá? Eu estou tentando pedir esclarecimento a vocês que estão assistindo esse vídeo, que comuniquem aos colegas que ainda não fizeram as atividades de recuperação do primeiro trimestre, eles têm tempo de fazer, tá? Essa semana, para que eu possa fechar as notas do primeiro trimestre até antes do recesso. Aí ficaria muito mais fácil daí depois no segundo trimestre vocês terem a nota mais tranquilo para continuar a aula, entendeu? Porque as atividades que eu posto obrigatoriamente, né? As minhas atividades, elas valem nota. As atividades da ACED, elas vão valer como presença, tá bom? Então, assim, quando eu terminar de fechar as notas de prova, recuperação e atividades relacionadas às avaliações e recuperações que a gente faz pelo sistema da escola, as atividades que eu vou passar para vocês a partir de então, em relação ao conteúdo que eu tenho que passar, elas vão valer somente a presença depois que nós fecharmos as notas, tá bom? Isso vai ocorrer aí. Eu vou tentar fechar o quanto antes isso, para daí não ficar muito pesado para vocês depois, certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Ética kantiana. O Kant, ele pertenceu a um grupo de filósofos relacionados ao chamado romantismo alemão, que é mais conhecido como idealismo alemão ou relacionado à ideia do iluminismo na Alemanha, tá? Então, houve um movimento intelectual no século XVIII, que todo mundo já conhece, né? Conhecido como iluminismo ou ilustração. Exaltou a capacidade humana de conhecer e agir pela luz da razão. Por consequência disso, criticou a religião por submeter o indivíduo à heteronomia. O que significa isso? Que subjuga a preconceitos e conduz ao fanatismo, né? Então, ele faz o iluminismo, das principais críticas seria a crítica ao fanatismo religioso e à intolerância religiosa. Uma coisa que eu venho discutindo também muito disso com vocês, né? Rejeitou toda a tutela apoiada pelo princípio de autoridade, né, que vocês tinham lá a igreja, a ideia da autoridade do Papa, né, isso foi feito uma crítica. E defendeu o ideal de tolerância e autonomia do sujeito moral. Aqui já começa o primeiro princípio do que nós podemos entender do que seria essa ética kantiana. O filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804, é a máxima expressão do pensamento iluminista, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai botar a razão num tribunal e vai dizer até onde você pode ir e até onde você pode ficar. Isso ele criou no seu chamado livro, a chamada Crítica da Razão Pura, que é concluir a não ser possível conhecer todas as coisas. Ele dizia que nós não podíamos conhecer tudo. Não tem como nós conhecermos todas as coisas do mundo. Porque a nossa cabeça ela é muito limitada, ela não tem a capacidade de ir além. Existem alguns mistérios que nós não conseguimos compreender. Né? Você sabe muito bem quais são. A morte é um mistério que até hoje ninguém sabe como é que é. Não é? A ideia de que existem espíritos e ninguém sabe se realmente existe. Tem pessoas que já veem. Né? A ideia de que o universo tem fim, né? Isso são só especulações de teorias, mas a gente não tem comprovação científica verdadeira para dizer que isso é verdade ou não, né? Então ele coloca essa razão no tribunal. Até onde eu posso chegar? Até onde que a razão vai, né? E ele se bate com três situações, né? Dentro dessa razão das realidades metafísicas. Metafísicas é o que vai além, é o que usa seu pensamento para bater um conceito subjetivo. Ou seja, ele bate no teto, ele coloca três situações. O ser humano não tem como provar, por exemplo, o conceito de Deus, o conceito de alma e o conceito de mundo. Então ele vai dizer assim: Deus eu só posso com
eu só posso, digamos, pensar em Deus. Através da minha crença, através da minha fé. Mas eu jamais posso conhecê-lo. Não tem como eu conhecer Deus. Porque ele é muito além de mim. Então, essa ideia de que Deus só pode ser pensado, mas jamais conhecido. Alma só pode ser pensada, mas jamais conhecida, né? E a ideia de mundo ou de universo só pode ser pensada, mas jamais conhecida. E como é que eu vou conseguir, digamos, né, ter a noção de que isso realmente é verdadeiro? Como é que eu vou praticar a religião, a minha crença, agora que se eu não sei como conseguir provar que Deus existe? Aí o Kant vai criar um outro livro, uma outra obra, para mostrar que, de certa forma, existe uma possibilidade de eu atingir, né, esse conhecimento através da chamada razão prática, que é o assunto desta aula de hoje, certo? Então, na sua obra Crítica da Razão Prática, Kant analisou o mundo ético e recuperou, então, como postulado, aquele conceito que rejeitava, ou seja, como pressuposto que permite explicar a lei moral e o seu exercício. Dizendo de outra maneira, enquanto a razão pura se ocupa apenas das ideias, né, a razão prática volta à separação moral, que decorre da capacidade humana de agir mediante atos de vontade e autodeterminação. Então está relacionado à nossa vontade de ser e de agir e a nossa autodeterminação. Assim que a gente explica, tive que suprimir o saber para encontrar lugar para a fé. Então a fé, ele diz que nós só não vamos encontrar no pensamento para provar a existência de Deus. Nós vamos usar a fé para usar ela na prática. E como que nós vamos usar isso na prática, né? Ele era um homem evangélico, muito religioso na época. Então ele era adepto de uma religião chamada pietismo, que é um ramo do luteranismo, certo? O conceito de fé, aqui está dizendo no livro de vocês, diz assim, tem diversos sentidos, e geralmente prevalece a crença religiosa. No entanto, para Kant, trata-se da fé filosófica, baseada na convicção subjetiva, que embora não forneça garantias teóricas, dá suporte a uma vida moral. Então ele está falando de uma fé filosófica relacionada de que como que eu não consigo provar o conceito de verdade. Eu tenho que praticar esse conceito de verdade. Mas como? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Entre os seres vivos, apenas o ser humano é capaz da vida moral, porque ele é um ser racional, certo? Porque seus atos resultam do exercício de sua vontade e não avaliados por ele mesmo como bons ou maus. O que caracteriza uma vontade boa é que aquela aparece como um mandamento imperativo. Um mandamento imperativo. É mandar, ou seja, que já vem um conceito de lei. Imperal. O imperativo que vocês veem no português é o que? É a coisa que tem que ser feita. Né? Aquilo que deve se fazer. Ou seja, para agir racionalmente, o ser humano precisa de princípios que são dotados de consciência moral. E como é que são as consciências? Analisando os princípios, Kant recorre ao conceito de imperativo. Na linguagem comum, o imperativo pode ser entendido como um mandamento ou uma ordem. Faça aquilo. Faça isso. Isso é um mandamento, isso é uma ordem imperativa. Tá? Retire-se. Ou seja, como algo que se impõe um dever. Respeitar as pessoas é um imperativo para mim. Respeitar o outro é uma ordem, é um imperativo, é um mandamento que tem que ser feito. Né? Isso já é um princípio que está em todas as religiões, de uma certa forma. Para Kant, o conceito imperativo significa um enunciado que declara o que deve ser, e explica dois aspectos: o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O hipotético ordena uma ação como um meio de alcançar qualquer outra coisa que se queira, ou seja, a ação é boa porque possibilita alcançar outra coisa além dela. Trata-se de agir tendo em vista benefícios. Isso não seria uma coisa boa, porque você vai ter os benefícios próprios. Ou seja, como sentir prazer, eu vou fazer alguma coisa para sentir prazer. Adquirir coisas, alcançar a felicidade e ter o sucesso. Então você faz coisas no teu trabalho, no teu dia a dia, para ganhar benefícios depois. Isso não é uma ética correta para Kant. Por exemplo, seja bom se quiser ser amado, né? Ou não roube se não quiser ir para a prisão, porque se você roubar vai ter uma consequência, né? Não minta para não perder a credibilidade, certo? Então aí você tem um benefício, né? E a gente tem que pensar numa questão que vai além disso. Aí ele coloca o chamado imperativo categórico, que seria a ética de fato do dever, que é
visa uma ação necessária por si mesma, ou seja, a ação é boa em si, e não tem por objetivo outra coisa. Portanto, é assim chamado de ser incondicionado absoluto, voltado à realização da ação tendo em vista o dever. Por exemplo, seja bom, não roube, não mate, não minta, tá? Não fure a fila, respeite os mais velhos, né? Ou seja, está relacionado às leis. Mas por que eu estou agindo aquela lei? Porque eu tenho que ter respeito pelo outro, né? Para Kant, a vontade humana é verdadeiramente moral, apenas quando regida por imperativos categóricos. Vamos explicar e retomar a norma moral. Não roube. Para Kant, ela se enraiza na própria natureza da razão. Se aceitarmos o roubo e se levarmos na máxima pessoa ao nível universal, haverá uma contradição, porque se todos podem roubar, não há como manter a posse do que foi furtado. Ou seja, se todo mundo roubar, né, não vai deixar de ser roubo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, tá bom? Entre outras concepções éticas que norteiam a ação moral, não se baseiam em direcionantes, imperativos hipotéticos, como alcançar o céu, ser feliz ou evitar a dor, prisão ou qualquer outro interesse. Imperativo categórico, agir moralmente se funda na exclusividade da razão. Não se trata, contudo, de descobertas subjetivas, porque visa a universalidade. Ele resume, basicamente, o conceito da sua moral e da sua ética nessa seguinte frase, que é a frase exemplo de Kant, tá? Age, preste atenção, age apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que essa máxima se torne uma lei universal. Eu posso cobrar isso em prova aí, pessoal, tá? Então, a frase do Kant é essa: age apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, tá? Deste modo, os valores morais não estão fora de nós, tá? Porque somos portadores de uma vontade livre. E cabe a cada um reconhecer o seu dever. Neste aspecto, apesar de pessoalmente ter convicções religiosas, Kant rejeita a instância externa dos mandamentos religiosos, das leis, das convenções sociais, ao afirmar a nossa autonomia. Então ele não vai se fundamentar, por exemplo, em leis religiosas, em leis culturais, os que já existem na sociedade. Não, a própria lei, a própria autonomia da sua ética, do dever, é o que nasce dentro do próprio ser humano, porque o ser humano é um ser inteligente, um ser humano é um ser racional. Tem que tentar entender isso, né? Então, todo imperativo impõe-se como um dever, mas essa exigência não é exterior e cega, e sim livremente assumida pelo sujeito, que se autodetermina. A ideia de autonomia e de universalidade da lei moral leva a outro conceito, o da dignidade humana, e, portanto, do ser humano como um fim, e não como um meio. O ser humano tem que ter uma finalidade, é ser bom, é saber respeitar o outro. Esta é a finalidade do ser humano. Para que ele se torne um ser digno, é ele ser um ser ético, coerente, correto, não fazer coisas que prejudiquem os outros. Se as pessoas fossem assim, a humanidade seria uma beleza. Né? Kant distingue as coisas que têm preço das que têm dignidade. Até que as que têm preço podem ser trocadas por um valor equivalente, mas as que têm dignidade valem por si mesmas. Ou seja, se você quer uma coisa em troca daquilo um favor que foi feito a você, você está se baseando na ideia de lucro, né? Eu vou ganhar alguma coisa. Agora, quando você faz uma coisa para se atingir uma dignidade, você faz sem pensar no que você vai ganhar em troca. Isso é ser o ser humano, né? Assim mesmo, assim de qualquer preço. Portanto, apenas os seres humanos e qualquer um deles tem dignidade. Age de tal maneira, aí ele usa uma outra frase. Essa é muito mais bonita que a outra. Ó. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim, e nunca simplesmente como um meio. Você tem que agir tendo a humanidade no sentido de que ela tem que ser correta para você, né? Então, ao acentuar o caráter pessoal da liberdade, Kant elaborou a categoria da moral iluminista, ó. Racional e laica. Iluminista, racional e laica. Laica quer dizer que tem toda uma diversidade de pensamentos, né?
o Estado laico é o Estado que acredita em todos os tipos de crença, como é o nosso. No entanto, sua teoria sofreu críticas devido ao formalismo, por ser fundada na razão universal e abstrata. Para superar essa limitação, a partir do final do século XIX e longo do século XX, os filósofos orientaram no sentido de descobrir o sujeito concreto da ação moral. Né? Então, por exemplo, qual é a ação, né, que o sujeito deve ter? Na próxima aula eu falarei, né, sobre o utilitarismo e também sobre a crítica de um outro pensador chamado Nietzsche. Né? Esse eu estou até pensando em, por exemplo, dar uma pesquisa para vocês fazerem, né? Para daí a gente ter uma situação melhor, né? Sobre o conhecimento aí que vocês vão ter que fazer. Tá? Aí eu vou dar como uma pesquisa de recuperação para quebrar um pouco essa lógica de atividades que vocês estão fazendo aí, né? É como se fosse na escola, né? Para nós termos uma certa noção das coisas, né? Eu dou alguns pontos lá do Nietzsche, vocês pesquisam e me entregam, né? Mas isso na próxima aula eu vou colocar, tá bom? Pessoal, então é o seguinte. Então essa é a ideia do Kant, né? A ideia de que você tem que agir tendo um dever, e esse dever tem que se valer como exemplo para todos, né? Você tem que ser autônomo, você tem que ter a dignidade como ser humano, né? Você tem que ser emancipado, né? Ele tem um texto muito bonito do Iluminismo chamado O que é Esclarecimento, em que ele diz que ele fala, por exemplo, a capacidade da minoridade da razão, né? Enquanto nós não tivermos a capacidade de ter consciência e ser maiores nas nossas decisões, nós temos que ter um tutor que nos oriente, né? Até o momento em que nós atingirmos a consciência e sermos realmente de maiores, livres e termos a capacidade de saber o que é certo e errado, aí nós não precisamos mais de professor, de pai, de padre, de pastor que possa nos orientar. Nós mesmos podemos, né, agir moralmente. Bom? Mas isso aí eu vou discutir mais pra frente quando nós trabalharmos sobre política, tá? E daí eu vou retomar esse texto do Kant, inclusive talvez introdutório esse texto, porque ele é um texto que mostra uma ética e vai para a política depois, tá? Então é um conceito bem interessante, tá? Eu vou chegar a trabalhar com vocês esse ano esse livro aí que é um texto, né, que retrata sobre a questão do esclarecimento da ideia do iluminismo, tá bom? Então por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Se vocês querem ler no livro, tá? Está na página 214, que eu acabei de ler aqui, até 215, né? Eu li e expliquei para vocês, não? O que significa o conceito de Kant, tá? O filósofo do iluminismo, certo? Eu vou colocar um outro vídeo também do professor Antônio Joaquim Severino, que fala das duas teorias do Kant, para vocês ficarem bem entendidos sobre esses conceitos que ele está retratando aí. Assistam tanto o meu vídeo quanto o vídeo do professor doutor Antônio Joaquim Severino, que daí vocês vão ter uma compreensão melhor, né, do assunto para fazer atividade e ficar tudo certo. Bom, então eu desejo a todos um grande abraço, tá? Não deixe de fazer as atividades da sede, que também tem que ser feita, porque conta como presença de vocês, vai contar, por exemplo, como dias letivos depois, no final, para não ter problema depois para recuperar a aula, gente, né? Tem que pensar nessa situação também, tá bom? Não é só... Claro que eu tô passando conteúdos para vocês de uma forma bem mais lenta, como deveria se passar durante a semana, né? Como eu tenho 19... Pessoal, eu tenho 19 turmas e mais aula da TV, são 20, tá? Então eu já tô basicamente quase louco nessa questão, assim, né? Por isso que eu peço para vocês que assistam os vídeos, né? Que eu posto, as coisas que eu posto, para ficar mais compreensível, tá bom? Qualquer dúvida, me poste no mural ou postem lá nos comentários. É claro que eu não vou ter tempo de ver comentário de todo mundo, não? Não tem toda hora. Tem gente que me manda mensagem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Assim não dá, né, gente? Eu também tenho que dormir. Bom, gente, então é isso que eu queria falar para vocês, tá? E desejo a todos um bom fim de semana, tá? Vocês vão ter um recesso aí de uma semana, tá? Para ficar descansando, tá bom? Aí entre o dia 20, 26, 26, 27, tá?
Vocês vão poder descansar um pouco das aulas, depois você toma as atividades, tá bom? E então eu desejo a todos um ótimo fim de semana e até a semana que vem, tá? Não deixe de fazer atividade. Se cuidem, por favor.